Boa noite a todos. E que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, a nossa gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda. Agradecer a recepção amorosa desta bendita casa de orações e agradecer a espiritualidade amiga. A gente sabe que esse ambiente de tratamento, esse ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais, pelo menos eu não tenho aquela percepção, aquela sensibilidade para saber do que se trata, mas que essa paz, que essa serenidade possam nos envolver nas reflexões desta noite. Sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da instituição assistencial Amélia Rodrigues, mas hoje estou representando a USE, União das Sociedades Espíritas, ou USE Municipal de Santo André. E o tema da USE nesse mês de maio é a Lei de Sociedade, o mês das mães, o mês da família. A Lei de Sociedade nós podemos estudar lá no Livro dos Espíritos, desde a questão 766 em diante, capítulo 7, nos fala da Lei de Sociedade. E numa das questões é colocada a necessidade de vivermos em sociedade. Então Deus nos deu vários atributos, né? A inteligência, para que a gente pudesse se relacionar uns com os outros. E, logicamente, nós não temos todas as condições de sermos 100%, nós precisamos conviver com outras pessoas que vão nos completar. Então há essa necessidade de viver em sociedade. Seguindo a lei de sociedade, nós temos a lei de igualdade, nós temos a lei de liberdade, nós temos as colocações dos laços de família, né? E, aliás, nos laços de família tem a questão 775, que é importantíssima, porque fala da família e diz assim: qual seria a consequência do relaxamento ou afrouxamento dos laços de família? A resposta é simples, né? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento, né? Aumentaria mais o egoísmo. E aí nós vamos passando pela lei dos laços eternos, pelas leis, né, de igualdade, de liberdade, e chegamos na principal lá que Jesus fala, né? A lei de justiça, amor e caridade. E essa também tem uma questão interessante, a questão 86, que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus nos passou? Aí eles falam da benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a gente se recorda dessa frase, né? Essa frase que vamos trabalhar a semana toda. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. E aí a gente entra nesse tema da família, né? Eu acho que estamos no final do mês, já passou o Dia das Mães, já passou o Dia de Maria, que aqui no Brasil é comemorado no dia 8 de dezembro, mas internacionalmente é comemorado no dia 15 de maio. E a USE, sempre no mês de maio, ela promove uma jornada da mulher espírita. Pela valorização que a mulher tem como aquela figura realmente que no lar, né, seja na figura de mãe, ela está sempre, né, como mãe é aquela fonte perene de amor, de afetividade. Então a USE sempre faz esse evento, né? Nós tivemos nesse mês 3 palestras, uma com a Denise Ferrante falando do sentido da família, uma com o Flávio Ottolino falando sobre por que a desestruturação da família, apesar do seu valor. E o encerramento foi feito com Antônio Demache, que falou dos desafios da família moderna nessa era da tecnologia, né? Então foram assim momentos oportunos, porque a gente sabe que hoje passamos por um momento assim de turbulência, né?
no Brasil e no mundo. E a gente sabe que quando começam a surgir os problemas, acontece também, isso se reflete na família. Da mesma forma que, como Joana de Ângeles ela fala, que a família ela está indissoluvelmente ligada à sociedade. Se por um motivo ou outro a família cair, a sociedade cai junto. Então a gente sabe, né, que nós temos na sociedade a família e o Estado, né? A família como aquela célula máter da sociedade e o Estado como organizador de tudo que ocorre. Mas nós temos que entender o que é que nós devemos buscar para nos harmonizarmos. Tem um livro de Richard Simonet que ele chama assim: do que é feita a vida? A vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros são aquelas atividades programadas no plano espiritual, e aí nós retornamos aqui, como pai, como mãe, como filhos, como vizinhos, como colegas de profissão, como irmãos da mesma casa espírita, para nos harmonizarmos. Mas por causa da nossa inferioridade moral ainda, surgem os desencontros. Mas graças à misericórdia de Deus, nós temos as oportunidades dos reencontros. Então, logicamente, a gente sabe que a nossa busca aqui é alcançarmos a nossa transformação moral nesse caminho que possa nos levar a essa perfeição. A doutrina espírita diz isso, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então estamos todos juntos tentando domar essas nossas más inclinações para que nós nos sintamos realmente já grupos que possam pertencer a essa seara das fraternidades, né? Que tanto nos traz assim elementos de reflexão, de amor, de carinho, de ternura em todos os momentos. A família. Então a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. E a gente entende que esses encontros, ou até mesmo os desencontros, são oportunidade desses relacionamentos que nós temos, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos estudar lá no capítulo 4, que é o item que nos fala da reencarnação. Ninguém poderá, né, ver o reino do céu se não nascer de novo. A colocação que a reencarnação ela fortalece mais ainda esses laços da família. Muitas vezes as pessoas até entendem que não, mas realmente ele fortalece. E no capítulo 14, honrar pai e mãe, nós temos a colocação dos tipos de famílias que nós temos, né? A parentela corporal e a parentela espiritual, onde nós temos os laços consanguíneos e aqueles laços espirituais que vão sempre se fortalecendo. Então nós temos que entender essa necessidade que temos de nos harmonizarmos. Por isso, sempre, quando se fala de família, né, a recomendação, a implantação do culto do Evangelho no lar, para que mantenha, né, aquele diálogo, aquele equilíbrio e aquela luz acesa, né, como alicerçando em nós o ideal cristão, o ideal espírita, para que nós consigamos realmente fazer o melhor que pudermos. Porque na família nós sabemos, né, que nós temos o quê? Sentimentos, emoções. Então nós temos que estar equilibrados. E é o momento oportuno para que todos daquela família possam realmente cada vez mais estarem juntos. Por isso a campanha do Evangelho no Lar é uma campanha permanente da USE, da Federação Espírita, desde a década de 80, por orientação dos espíritos Patuíra e Vinícius. A Federação Espírita sempre implantava essa campanha, né? E ela colocava um lema, né? O lar ainda é a melhor família, né? É a melhor escola. É uma mensagem de Emmanuel, né? Ele complementa falando, né, os sentimentos e tal, mas eles colocaram: o lar ainda é a melhor escola. Então a gente sabe que o lar é essa bendita escola de aperfeiçoamento para todos nós. Então tudo começa lá. E aí a gente vai ver a figura da mãe como aquela criatura realmente que, como dizia Rui Barbosa, né? A mulher envolve e domina a esfera humana. Então a gente vai ver que só muda o interesse, mas a figura da mãe é sempre as mesmas nessa vida, né? Até tem aquela historinha que conta que
Para a mãe, tem sempre várias perguntas, né? O filho, seja ele da idade que for, ele vai sempre chegar para a mãe. Mãe, cadê a minha roupa? Mãe, a comida está pronta? Mãe, posso sair? Mãe, acho que estou doente. Agora, para o pai, é uma pergunta só. Pai, cadê a mamãe? Então, todas as famílias, né, tem essas colocações. Aliás, até aquela série famosa, né, que veio dos Estados Unidos para cá, A Família Dinossauro, até, né, que faz a gente refletir também, tem lá o Baby Sauro, né, ele ficava com uma colherzinha na mão, né, na hora que vinha o Dino, o pai, né, ele falava, não, é a mamãe, porque ele queria a mamãe. Então a mãe é aquela figura realmente que é a fonte perene da afetividade, do amor dentro da família. Ela que regula tudo, né? E já vem preparada com isso, porque a mãe, a mulher, ela é levada pelo sentimento, né? Pelo coração. O homem é mais razão, né? Mas a mulher está. Então, quando a gente vai falar da família, a gente vai sempre se lembrar da mãe, né? É uma palavra-chave em todos os momentos, né? Então tem esse livro mesmo que eu comentei, Encontros e Desencontros, tem até uma historinha narrada. O título é Uma Aluna Mais Adiantada. Então tinha a Heloísa numa casa espírita já há algum tempo, fazendo cursos, procurando se aperfeiçoar, se melhorar, e aí entrou uma aluna nova, de nome Lana. E ela queria estreitar os laços de amizade com Lana e foi visitá-la na sua casa. Mas Heloísa tinha um problema em casa. A sua mãe, já com uma certa idade, uma idade avançada, com alguns problemas de enfermidade e tudo mais, dava um trabalho danado. Chegava a ponto do marido e até dos filhos, até sugerirem, olha, será que não é melhor a gente colocar mamãe no local onde ela possa ser melhor tratada, com mais atenção? Mas Heloísa, seguindo as orientações aqui do capítulo 14, né? Honrar pai e mãe, onde nós temos as lições da piedade filial, fala da ingratidão dos filhos, e diz que nós devemos cercar os nossos pais com todo o carinho, com toda a atenção, principalmente nessa fase, né, da velhice, e cercá-las, além do atendimento daquelas necessidades, né, básicas, essenciais, também até as frivolidades, né, cercá-las de carinho, porque elas renunciaram a tudo, para nos trazer tudo o que necessitávamos. Então a Heloísa ficava nessa condição, não, eu vou cuidar de mamãe até esse momento todo que ela vai passar com a gente. Mas ela chegou na casa de Lana um pouco antes e ficou esperando Lana chegar. Tratava do assunto que ela estava tratando, aí ela percebeu que a mãe da Lana estava do lado e não a enxergava, porque a mulher era cega, um pouco cega, e ela ficava falando sozinha, né, com uma preocupação muito grande. Aí Lana chegou, se cumprimentaram, aí Heloísa falou assim, os nossos velhinhos não dão muito trabalho, né? Realmente parece que depois eles voltam a ser crianças. Mas eu notei que a sua mãe tem uma preocupação, ela tem medo de ficar sozinha. Por que isso? Tem algum motivo? É porque ela talvez pense que nós vamos fazer com ela o mesmo que ela fez com a gente. Mas como? O que ela fez? Não sabe o que é? Nós somos 6 irmãos. E quando meu pai faleceu, desencarnou, ela, depois de um tempo, se apaixonou perdidamente por um homem. E como ele não aceitasse os filhos, ela foi embora e os abandonou. Aí a Heloísa olhou para a gente e disse, como? Ela largou os filhos todos? Ela falou, sim. Eu, com todo o meu conhecimento de espiritismo, eu não seria capaz de perdoar, de aceitar de volta uma mulher que abandona todos os seus filhos para ir atrás de um pilantra qualquer. Foi bem assim, né? Aí a Ana falou assim, mas no meu coração, eu ainda não conheço muito espiritismo, mas no meu coração não tem espaço, né, para ódio, para revolta contra ela, mas sim muita gratidão, só pelo fato dela nos ter dado a vida. E essa é a opinião também dos meus irmãos. Nós tivemos uma vida difícil. Eu, como mais velha, tive que trabalhar em casa de família, foi difícil, mas nós estamos todos bem. E ela, depois de um tempo, aquele homem faleceu, ela contraiu uma doença, ficou meio cega,
mas nós a resgatamos, trouxemos para casa e vamos cuidar dela, né? Para que ela realmente tenha toda a atenção, todo o carinho. Aí a Heloísa olhou para ela e disse: realmente eu estou diante de uma aluna mais adiantada. Então, nas famílias, todos nós temos, né? Aqueles relacionamentos, muitos laços de simpatia, né? Mas também temos os problemas. Muitas pessoas que chegam lá e de repente é para justamente a gente fortalecer esse lado. Por isso que a campanha da Federação Espírita e da Luz e todos era sempre essa: família, vamos apertar mais esse laço, né? Então era a família. Por quê? Porque a família, geralmente, dentro da casa espírita, os filhos vão, alguns vão para a evangelização, outros vão para a mocidade, e os pais ou vão para os cursos ou para as palestras, mas há aquela ligação, estão todos interconectados, né? Então, o que possa ocorrer dentro de uma família, problemas, né? Nesse momento, todos ficam de alguma forma buscando entender, ajudar, né? Porque a casa espírita, a gente sabe, ela é para acolher, consolar, esclarecer. Então a família, ela está ligada à sociedade. E aí a gente vai perceber que nós temos vários tipos de família, né? Aquela família tradicional, família nuclear, né? O homem, a mulher, os filhos, né? Depois ela se torna ampliada com os avós, com os tios, com os primos, enfim, todos aqueles que participam. E a gente vai perceber que até a sociedade, né, as leis se modificam por causa disso, porque há necessidade dos laços afetivos. E existem outros tipos de famílias também. Aquela família monoparental, que é aquela família ou é só a mãe ou só o pai, né? Por algum motivo, um desencarnou antes, e também estão cuidando dessa família. Nós temos também aquela família homoafetiva, né? Que são pessoas do mesmo sexo, mas que se juntam, sempre buscando assumir esse compromisso, né? Dessa afetividade dentro do lar. Então, família, nós percebemos que estamos todos ligados, que a sociedade é aquela somatória, né? De todas as famílias que nós temos. Então a gente vai perceber que nós todos temos que buscar realmente nos unir, buscarmos essa fraternidade. E quando a gente vai falar da mãe, a gente se lembra da Mãe Maria, né? A Mãe Maria, a mãe de Jesus. E a gente se lembra daquele momento em que Maria estava grávida, ela chegou e foi visitar a sua prima, Isabel. E quando ela chegou perto, Isabel fez aquela frase que ficou famosa e que muitos dos artistas usaram para as suas melodias, Deus santificate, porque ela olhou para Maria e falou assim: ó Maria, bendita sejas, né? Bendito é o fruto de vosso ventre. Então naquele momento ela já se pressentia a chegada de Jesus. Mas nós podemos nos lembrar também que depois que Jesus cresceu, né, passou por toda a sua infância, e até buscar o seu trabalho, nós vamos ver que num dado momento Jesus está com os seus discípulos numa volta, e as pessoas chegam e falam assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Aí ele olha assim para as pessoas que estão em volta e fala assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, minha irmã, meus irmãos são todos aqueles que ouvem, compreendem e praticam a palavra de Deus. Aí soou meio estranho essa colocação de Jesus, mas ele não estava se desfazendo da mãe, ele estava querendo dar um ensinamento profundo para nós. O nosso amor tem que realmente ser um amor universal. Não é só aquele amor consanguíneo por as pessoas que estão ali dentro do nosso lar, mas nós temos que ter um amor para com todos, porque nós todos somos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Na realidade, nós somos até herdeiros de todo esse universo, se vamos falar assim, né? Então, Jesus fez essa colocação. No outro momento, ele estava na cruz, já crucificado, todo sem enxergar direito, já estava nos últimos minutos, e Maria estava ali desesperada embaixo da Santa Cruz, junto com João. E de repente ela olha para cima e vê Jesus, né, já morrendo, e aquele sangue caindo, e ela olha e fala assim: meu filho, meu amado filho, e te fizeram os homens. E aí Jesus, num esforço supremo, ele vira e com os olhos ele olha para Maria e sussurra: mulher,
Depois ele olha para João: eis aí teu filho. E para João, olhando fixamente para João, ele fala: filho, eis aí tua mãe. Naquele momento ele dava essa ideia do amor universal, do amor fraternal, né? Da fraternidade que deve existir entre Deus. E aí João, depois que passou todo esse momento, adotou Maria como sua mãe, levou-a para Éfeso, onde ele iria fazer as suas pregações. E no meio do caminho eles estudaram lá a choupana da Santíssima, onde Maria atendia todas as pessoas que passaram pelo caminho. E ela sempre trazia, né, aquela mensagem de esperança, de consolo para todos que vinham ali, com os mais graves problemas, né, desesperados. Ela falava: isso passa, tudo passa, isso também passa. Ficou famosa essa colocação de Maria. Então naquele momento ela dava também esse exemplo, né, de amor para todos. Então podemos nos lembrar também de Bezerra de Menezes. E um dia ele estava em casa e a mulher, preocupada porque a filha estava com uma febre muito alta e ele não conseguia abaixar aquela febre. Ele dava todos os medicamentos e não conseguia. Aí de repente abre a porta. É uma mulher que Bezerra fosse atender lá no morro, no alto do morro. Ele ficou naquele dilema. Ele olhava para a mulher e nos olhos da mulher ele ia falar para ele: não vá, fique, cuide da sua filha. Mas ele sabia, né? Para ele, a medicina era um sacerdócio. Ele sabia a obrigação que ele tinha. Então o que ele fez? Ele orou para Maria de Nazaré, para Maria Santíssima, para que ela viesse com seus anjos e protegesse a sua filha e procurasse trazer aquele lenitivo naquele momento que ela necessitava, enquanto ele iria cumprir com o seu dever. E realmente ele foi. Ele sabia que ele ia até o morro, não iria receber nem pela condução para ir até lá, e nem pela consulta, porque aquele povo não tinha recursos nenhum. Mas ele foi. E quando ele retorna, ao entrar na varanda de casa, ele percebe que está tudo tranquilo, tudo calmo. Então ele pensa, né? Maria Santíssima deve ter passado por aqui. Mas ele adentra, vai ver lá a filha, e a filha já não estava mais com febre. Ela já havia melhorado. Então naquele momento ele faz uma prece de agradecimento a Maria Santíssima. E sua crença, sua fé, sua devoção aumenta mais ainda. Então, Maria, que foi comemorada, como eu disse, no dia 15, né, internacionalmente, é essa mãe de todos nós. E a gente vai perceber essa necessidade que temos de realmente ter essa gratidão. É uma relação de gratidão para com todas essas oportunidades que temos de nos relacionarmos, né, de nos amarmos uns aos outros. Por isso, nesse momento, nós temos essa colocação, né, para que nós possamos realmente sair daqui refletindo sobre a família, sobre Maria, sobre a mulher, enfim. Né? Ao final do mês, agora nós passamos por um feriado aí para terminar o mês, né? Corpus Christi, mas que era assim aquela homenagem à Santa Eucaristia lá na Igreja Católica, mas que nós possamos realmente mantermos em nós essa fé, essa esperança, e possamos realmente ter essa condição de gratidão, né? Lá no capítulo 14, como eu falei, tem aquela mensagem da piedade filial, mas também tem aquela lição que fala da ingratidão dos filhos, né? E a gente tem que ter isso em nós. Na realidade, nós como filhos ou como pais, estamos procurando realmente nos relacionar da melhor maneira, né? Então, mas Khalil Gibran Khalil, quando vai falar dos filhos, que chega uma mulher com um filho no colo e fala para ele: profeta, fala-nos dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos. Aí ele fala assim: não, vossos filhos não são vossos filhos, eles são os filhos da ânsia de viver por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. Podeis dar-lhe a guarida, a casa, a comida, mas não os vossos pensamentos. Mas essas criaturas que são, né, nossos filhos, como diz Hermínio Correia de Miranda, nossos filhos são espíritos que também buscam essa transformação moral.
E nós temos que fazer de tudo para procurar manter esse clima, né, dentro de nossas casas. Eu falei das reuniões que nós tivemos pela USE, e depois também, esse domingo passado, foi o dia do encontro da família, em que nós tivemos a apresentação de Alan Virges, né, com muitas músicas, né, tudo com um tema voltado para a família. Mas, numa das palestras que nós tivemos, eu falava dessa era tecnológica que nós temos, né, onde nós temos os celulares, temos tudo, e essa era tecnológica é um desafio para a família moderna, né, porque ela aproxima as pessoas que estão mais distantes, mas parece que separa aqueles que estão mais próximos, né? Mas nós todos estamos ligados, estamos interconectados, né? E o pensamento que nós temos que ter é esse, de gratidão sempre, para que a gente consiga realmente fazer por merecer, né, essa encarnação e sairmos realmente daqui vencedores, né? Cumprindo com os nossos deveres. Então eu falei da lei de sociedade, que depois passa pelos laços de família, passa pela lei de igualdade, lei de liberdade, passa pela lei de justiça, amor e caridade. Joana de Anjos, ela diz para nós todos que o amor, né, é a mensagem de Jesus, o amor é a alma da vida, a caridade é a vida da alma. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou lembrar uma mensagem psicografada de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem é de Irene de Souza, onde ela fala da caridade. Ela diz assim: Deus te abençoe o gesto de carinho, a alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorece de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança, que abres a só sem que ninguém te espreite, para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves de doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores, e te conserve as luzes, em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira, do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então, que Deus nos abençoe também. Esse é nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. Muito obrigado e que possamos ter realmente uma semana de muita paz, muito amor e bastante equilíbrio para todas as nossas famílias. Graças a Deus.